nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 5 de maio, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 27 a 31a. Hoje nós temos aqui, estamos meditando aí ao longo de alguns dias, o Evangelho de São João, e hoje nós temos essa passagem, Jesus dizendo que ele deixa a paz, ele nos dá a sua paz. E ele diz ainda: eu não dou a minha paz como o mundo dá. Ora, Jesus então está dizendo para mim e para você, querido irmão, que a paz que Jesus veio nos dar, ela é diferente daquela paz, entre aspas, que o mundo dá para cada um de nós. Então, a gente pode começar a nossa meditação aqui olhando para essa fala de Jesus, essa primeira fala dele. Qual a diferença então da paz de Jesus e a paz que o mundo dá? Qual é a diferença da paz cristã para a paz do mundo? Veja, para o mundo, o que é a paz do mundo? A paz do mundo é ausência de problema. É ausência de problema. Se então está tudo bem, você não tem problema nenhum, ausência de guerra, ausência de tumulto, ausência de enfermidade, ausência de tudo, então, para o mundo, eles estão em paz. Em paz. E aqui tem um detalhe: não importa, né, se tudo nessa esfera está bem, não importa da maneira que você esteja vivendo. Isso não implica uma vida moral cristã, isso não implica nada, não implica renúncia, não implica nada. Se você está bem, segundo os critérios desse mundo, você está em paz. Mas diz Jesus que a paz que ele vem trazer é exatamente, totalmente ao contrário disso. É diferente disso. A paz cristã não é ausência de guerra. A paz cristã não é ausência de problema. A paz cristã não é ausência de conflitos. A paz de Jesus é simplesmente recebê-lo. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Então, ter Jesus significa que nós teremos paz. E veja, foi isso que aconteceu no dia da ressurreição. Quando Jesus aparece lá para os discípulos, na primeira aparição aos discípulos, estavam os 11. Depois Tomé estava junto. Veja, quando Jesus aparece, qual é a primeira fala de Jesus? A paz esteja convosco. Por quê? Isso aqui é muito importante, porque como estavam os discípulos? Com medo, trancafiados, eles estavam acabrunhados, eles estavam apavorados, as esperanças deles tinham perdido, porque afinal de contas, eles esperavam que Jesus fosse ser aquele Messias político que eles estavam esperando, que Jesus iria de fato libertar, né, o povo de Israel da dominação romana. Mas a libertação que Jesus veio fazer é muito além da dominação romana. A paz que Jesus veio trazer, a libertação que o Senhor veio trazer é exatamente nos libertar do maior de todos os tiranos, que se chama pecado. Foi isso que Jesus veio nos libertar. Então, a libertação de Jesus, aquilo que ele veio realizar na vida do seu povo,
excede aquilo que o povo estava esperando. Para eles, a paz deles seria uma libertação romana, a libertação do povo romano, que durou desde 63 a.C. até 475. Roma foi o maior império já conhecido, que durou essa dominação romana, que veio logo após os gregos, durou muito tempo. Então os judeus esperavam isso, mas o que Jesus veio trazer era simplesmente algo que não era desse mundo. Ele veio trazer algo muito maior do que isso, muito maior. O que o Senhor veio trazer foi a libertação da tirania e da escravidão do pecado. Foi isso que ele veio realizar. Foi isso que ele veio fazer na vida dos discípulos. E eles não entenderam. E porque não entenderam isso, eles estavam sem paz. Eles estavam apavorados. Eles estavam simplesmente numa situação em que eles estavam assim fora de rumo, desorientados. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos desorientados com as coisas que nos acontecem nesse mundo? Veja, Jesus está dizendo na sequência aqui: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Logo depois que ele dá a paz, ele deixa a paz dele, ele diz: não se perturbe e não se intimide o vosso coração. Por quê? O Senhor está nos dizendo isso. O Senhor está nos dizendo isso exatamente para a gente poder transcender, para a gente poder olhar adiante. Meu irmão, minha irmã, veja, o demônio, ele hoje não está tão preocupado em te tirar da igreja. Não. O demônio achou uma outra tática. O demônio achou algo agora chamado naturalismo, essa desgraça chamada naturalismo, e que ele não precisa mais te tirar da igreja. Ele simplesmente esvazia o evangelho de Jesus Cristo. Ele esvazia tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que faz parte da graça, né? E para que a gente tenha um olhar simplesmente imanente, um olhar simplesmente para as coisas desse mundo. Ora, o cristão consciente, porque ele não é abilolado, o cristão consciente, ele é aquele que mantém um pé no chão e o outro no céu. Um pé no chão, que também nós não podemos tirar o nosso pé desse chão, né? Porque tem gente que parece que pisa em ovos, parece que não está aqui nesse mundo. Está errado isso também. Nós temos que ter um pé nesse chão, bem fincado, e um outro no céu. Por quê? Porque a nossa esperança, a esperança cristã, o Papa Bento XVI, ele escreveu uma encíclica para falar da esperança cristã. E com todas as letras, Ratzinger, Bento XVI, ele diz lá com todas as letras que a esperança cristã é a vida eterna. E ele diz mais, ele diz que a esperança da vida eterna é hipóstase das realidades presentes, ou seja, ela já nos dá algo agora, aqui, de concreto. Sim, no meio das vicissitudes dessa vida, no meio dos problemas dessa vida, no meio das dificuldades dessa vida, o pensamento, o pé nesse chão, realizando as coisas concretamente aqui, mas com o olhar voltado para o céu, como a gente reza em toda a Santa Missa, sursum cordas, ou seja, corações ao alto. O nosso coração precisa estar no alto. No alto. O nosso coração precisa estar ancorado nas moradas celestiais. Porque senão, meus amigos, nós vamos viver na imanência desse mundo e os problemas desse mundo, as dificuldades próprias do tempo presente, próprias desse vale de lágrima, como nós rezamos na Salve Rainha, irá nos sucumbir. E nós focaremos o nosso olhar somente para este mundo, como na realidade a paz que Jesus veio nos trazer. E veja, olha que bonito, isso não é alienação. Não é um simplesmente, eu tô aqui alienadão, tá acontecendo um monte de coisa comigo e eu não tô nem aí. Não é isso. Não é isso. Não é estar nem aí para os problemas desse mundo, mas é transcender os problemas desse mundo, sabendo que eles não têm a última palavra. Meu irmão, minha irmã,
Os problemas desse mundo não têm a última palavra, nem na minha e nem na sua vida. Quem tem a última palavra é Jesus Cristo. E hoje, nesse evangelho de hoje, Jesus está dizendo para mim e para você, não se perturbe com as coisas desse mundo. E nem se intimide. Por quê? Porque quando você tomar posição por Jesus, quando você toma uma posição pela verdade, quando você se decide por Jesus Cristo, por seu evangelho, e você resolve não se calar, e você resolve colocar sua cara para o mundo, se intitulando como cristão, e agindo como cristão, e defendendo os valores cristãos, saiba você, o mundo, o inferno se levantará contra você. Especialmente nos dias de hoje. Tome uma posição cristã séria, sem medo de testemunhar Jesus. E você verá que o inferno se levantará contra você. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, não se perturbe por causa dos problemas, enfermidade, desemprego, tantas situações que batem à nossa porta. Tantas situações. Jesus está dizendo, meu filho, não fique perturbado com isso. Transcenda essas realidades. E com isso, Jesus não está dizendo que é para a gente não lutar por essas realidades. Não, nós temos que lutar. Mas sabendo que nós precisamos transcender essas realidades. Transcender. E não se intimide o vosso coração, porque a perseguição virá. Sim, a perseguição virá. Não se intimide o vosso coração. Transcenda, porque o Senhor, Ele está conosco. Ele está conosco. Então veja, meus irmãos, Jesus hoje veio trazer uma paz que é algo totalmente novo. Jesus hoje veio trazer uma paz que excede todo o entendimento, que excede toda a compreensão. Se nós temos Jesus, Santa Teresa d'Ávila ela vai dizer a mesma coisa. Nada te perturbe, nada te amedronte. Veja se não é as mesmas palavras. Nada te perturbe e nada te intimide. Nada te perturbe e nada te amedronte. É a mesma coisa. Ela vai dizer, veja, tudo passa, só Deus basta. Tudo passa, só Deus basta. Somente Ele não passa, na minha e na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.